Boa noite, pessoal. Professor Cairo Mendes do Aprova Mais aqui falando para vocês, e hoje eu vou falar de um tema muito importante que são técnicas para resolver provas da CESP-Sebrasp. Muitos alunos nossos pediram, a gente está aqui para atender esse pedido e trazer essa informação legal. Como que a gente resolve, que técnicas que a gente aplica para aumentar o nosso rendimento de acertos na prova da CESP. Tem aquela questão, né, um acerto anula um errado, então esse é um princípio que a gente tem que saber, ou mais ou menos isso, né, geralmente tem variações no edital, mas geralmente é isso. Então a gente tem que evitar chutar de qualquer jeito, tem que realmente aprender técnicas para conseguir maximizar a nossa pontuação, e é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer uma introdução aqui sobre a banca CESP, né? Não adianta na banca CESP o aluno só estudar. Se ele não treinou a prova, se ele não entende o funcionamento da prova e não tira vantagem desse funcionamento, ou pelo menos não se protege de cometer os erros que muitos cometem, que é, por exemplo, sair respondendo tudo e depois, mesmo tendo acertado lá 85% da prova, como ele errou os outros 15%, ele vai lá para baixo na classificação, né? Então não adianta só você ter estudado muito bem e ter domínio das matérias, você precisa saber essas técnicas aqui. E quem aplicar as técnicas que a gente vai demonstrar nesse curto vídeo de 5, 6 slides, vai se dar bem. Por quê? Tendo estudado corretamente, aplicando essas técnicas aqui, o rendimento vai aumentar. Então vamos lá. Regra número 1. Você precisa ir focado no seu desempenho na prova, preocupado com a aplicação de uma estratégia bem definida, que é o que a gente vai aprender hoje aqui. Então é difícil você ir para a prova CESP sem estratégia nenhuma, sem ter feito um planejamento prévio de como será o seu comportamento. E segundo, na CESP, pessoal, muitas vezes quem passa é quem está mais preparado para fazer a prova, não é quem estudou mais. Claro, você tem que ter estudado muito e tem que estar preparado para fazer a prova, os dois. Tendo feito bem as duas coisas, a tua chance aumenta bastante. Agora, se você fez só uma ou só outra, você vai ficar com risco aí bem grande de não ser aprovado, tá bom? Então a regra número 1 é essa: saiba fazer a prova da CESP. É uma prova diferente, por conta de uma errada anular uma certa ou quase isso. Então, regra número 2, ela decorre da regra número 1, né? Então seja honesto com o seu conhecimento. Não chute sem ter uma boa ideia que você tem chance de acertar. Então não saia simplesmente chutando, como geralmente alguns alunos fazem em provas de múltipla escolha, em que tem lá 5 alternativas, se você errar não perde ponto nenhum, então você pode chutar, né? A pior coisa que vai acontecer é você não fazer o ponto, mas não vai perder nada. Na CESP não, você não pode chutar de qualquer jeito. Então, como que você chuta de uma forma a ter uma chance maior de acertar? É o que a gente vai ver aqui já na regra 3. Na prova da CESP, você tem que julgar se a afirmativa está certa ou está errada. E se vocês pensarem logicamente, é muito mais fácil você achar um erro na questão. Então é muito mais fácil para qualquer pessoa identificar as afirmativas erradas. Porque quando a gente acha o erro na questão, a gente tem certeza, olha, isso aqui está errado, então eu sei que está errado. Já quando está certo, o que acontece? Pode ser que a gente não está conseguindo perceber o erro, né? E não conseguindo perceber o erro, a gente vai lá, erra a questão, perde um ponto. Então comece procurando as afirmativas que estão erradas, procurando os erros. Então vamos gravar essa regra assim: comece procurando os erros. Então passe pela prova, sempre com velocidade, com energia, aquele foco total na prova e procurando os erros. Então, achei essa questão aqui está errada, marquei errada, achei essa outra está errada. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vocês vão ver aqui na regra 4, ó, na regra 4, que é a seguinte: geralmente a banca distribui as respostas, né, das perguntas para cada matéria e para a prova como um todo em 50% certas e 50% erradas. Geralmente, isso pode mudar, mas geralmente é assim. Usando esse princípio, o que acontece? Se eu tenho uma prova de matemática que tem lá 10 questões, e eu já fiz, tenho certeza que eu achei as 5 erradas. Aí tem mais uma lá e tal, que eu sei, tenho certeza que está certa, beleza. Então achei 5 erradas, uma certa. A chance das demais 4 questões estarem certas também é grande. Por quê? Eu já achei as 5 questões erradas da prova de 10. Né? Então lembra, se eu tenho 10 questões, 50% errada, e eu já achei as 50% erradas com certeza, a chance das próximas 5 estarem certas é muito grande. Então aí você pondera se vale a pena chutar ou não. De qualquer modo, não deve ser um chute qualquer, de qualquer jeito foi lá e marcou que está certa. Avalie a questão e se você achar de fato que ela está certa, aí sim você pode arriscar, porque você já identificou as 50% questões erradas daquela prova. Então veja o seguinte:
é uma estratégia, é uma técnica. Ela pode funcionar, pode não funcionar. A chance dela funcionar é grande e geralmente ela funciona. Mas vai depender muito de se realmente você acertou as que você disse que estavam erradas, porque se tiver uma ali que você acha que está errada, mas não está, aí já pode colocar em xeque essa estratégia. Por isso que você precisa ter um pouco de certeza, né? Você precisa... claro que a certeza absoluta às vezes é difícil em prova de concurso, por todas as circunstâncias, né, que cercam ali, mas você precisa ter bastante segurança do que você marcou, principalmente nas questões erradas, para poder aplicar essa técnica, tá bom? Aí, óbvio, eu coloquei aqui no slide que tem o risco, mas vamos lá para a regra 5. Então, regra 5, não perca tempo, nem engasgue em questões. Leu e não tem ideia? Salta rápido, não se preocupa, não tem problema, isso vai acontecer com todo mundo. Provas da CESP sempre vão ter questões que o sujeito não faz ideia e vão ter questões também que se o sujeito tentar resolver, vai perder muito tempo e vai comprometer outros acertos ali. Então, a não ser que seja uma questão fundamental para a sua prova, leu, viu que não sabe resolver, leu, viu que vai demorar aí 15 minutos para resolver, salta, porque os acertos todos contam igual, geralmente, não sei aquela matéria que vale mais, mas geralmente é assim. Então salte essas questões muito trabalhosas ou que você não faz ideia. Deixe as trabalhosas para o final se elas não forem fundamentais para você atingir a pontuação mínima na matéria quando tiver. E assim, pessoal, nessa prova, a certeza e velocidade são fundamentais. Avance e volte depois. O que significa isso? É melhor você passar pelas 120 ou 140, quantas forem, questões da prova, todas, e resolver primeiro todas as que você tem certeza, para aplicar aqui as técnicas da regra 3 e 4 que eu falei, do que você ficar lá fazendo uma por uma questão, demorando muito, vai lá, fica namorando a questão, fica em dúvida, né? E chega no final da prova, está estourando o tempo, ainda falta você responder 30. E dessas 30 você ia mandar bem, porque é um assunto que você domina, é uma parte da prova que estava fácil e você não sabia, e você pode acabar sendo prejudicado por não ter aplicado a estratégia correta. Então assim, avance muito rápido e não fique travado em questões. Depois que você responder tudo que você já sabe, acha que tem certeza, marca no gabarito e aí sim você volta e resolve o restante das questões aplicando aqui as regras e as técnicas que a gente ensinou. Então aqui, dica extra. Se você foi lá responder uma questão que você ou marcou errado no gabarito mesmo, você sabia que era errado, foi lá e marcou certo sem querer. Ou então você achava que era certo, foi lá, marcou certo e depois percebeu que estava errado. Lembrou de uma coisa, tá errado, marquei errado. O que você faz? Anula a questão. Como que anula a questão? Pega lá o gabarito onde você marcou certo e vai lá e marca errado junto. Faz igual assim na figura, ó. Marca certo, marca errado, porque aí você vai anular a questão. Geralmente a banca, quando você marca duas alternativas, geralmente ela anula e aí não vai descontar aquele ponto seu de você ter errado. Isso é o que geralmente ocorre. Pode ser que num edital específico aí no futuro, aí mais pra frente, a banca também desconte pontos de questões anuladas, mas a regra geral é que questões anuladas não descontam pontos. Então, se você percebeu que você marcou errado para o gabarito, aproveita, vai lá e anula a questão para você não perder ponto, tá bom? E dica extra 2, já para terminar aqui o nosso vídeo, caso você tenha resolvido uma prova inteira da CESP antes, então você foi lá, semana passada resolveu uma prova do jeito que você achava que era o certo, e acertou X% lá, 70% da prova. Volte nessa mesma prova ou numa prova de dificuldade parecida e resolva, só que agora aplicando as técnicas e as regras que a gente ensinou aqui. Você vai reparar que o teu resultado vai ser muito melhor. Claro, né, essa é a tendência. Pode não ser nada melhor, pode ser pior, mas se a gente pensar ali numa curva normal, mais ou menos, né, a gente vai perceber que o seu resultado aplicando essas técnicas, no geral, vai ser sempre melhor. Aí 10, 20%, não sei, 25%, depende da realidade de cada um. Mas assim, pessoal, usem as técnicas, definam uma estratégia de resolução de prova e para definir uma estratégia você tem que definir uma meta. Então se a prova tem 120 questões, quantas você precisa acertar? Quantas que os aprovados no concurso anterior precisaram acertar? No caso da PRF, você coloca aí 75,
por cento, mais ou menos. Então vá com essa meta, e para acertar 75, quantas eu tenho que responder? Porque se eu responder só 75, eu teria que acertar todas. Então eu tenho que responder mais. Então de 120 eu vou querer responder a 120, ou vou querer responder pelo menos 110, ou se eu tiver certeza de todas, vou para 120, enfim. Defina essa estratégia, é um caminho muito particular, eu acho que cada um tem que fazer o seu, e aí, né, na hora da prova, aplique essa estratégia. O fato de vocês terem definido um plano de resolução da prova antes, e uma meta de questões resolvidas antes, isso vai ajudar a tirar a pressão na hora da prova, vai ajudar de ficar se preocupando com isso na hora da prova, e aí você vai ter uma facilidade maior para deslanchar. Tá bom? Então, tenha isso em mente, resolva muitas provas, então se der tempo aí até 21 de março, dá para fazer uma por semana, a prova completa, tira um sabadão aí, um domingo, resolve uma prova completa e vai aplicando essas técnicas para você se acostumar com a aplicação delas. O ideal é que até a prova você aplique essas técnicas todas que a gente viu aqui, pelo menos em 4 provas. Então resolva 4 provas para praticar isso e chegar lá você vai estar afiado e eu tenho certeza que vai mandar bem, principalmente se você estudou aqui pelo material da Aprova Mais, que é excelente. Nossos professores são excelentes, nosso material escrito é excelente, as videoaulas que a gente está trazendo do curso FMB também são excelentes e todo o método de estudo que está englobado nessas videoaulas, englobado nesse conteúdo, também é excelente. Se você não conhece a Aprova Mais, convido vocês a entrarem no site aprovamais.com e conhecerem essa revolução para preparação para concurso, para preparação para o vestibular e para a OAB. Tá bom? Um abraço, pessoal, boa sorte, bons estudos, continuem firmes e fortes, porque março vai ser o mês histórico na vida de vocês, vai ser o mês que vocês vão atingir o grande objetivo de vocês, que é entrar na PF, que é entrar na PRF, tá bom? Então é isso aí, um abraço, até mais.